tive escolha, sim, e acho que foi esse um dos grandes méritos aí do meu pai, porque lá em casa judô sempre foi prêmio, né? E não obrigação. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez. Você sabe, terça-feira é dia de Papo à Vista, o podcast da Rentalize. O podcast que te ajuda a produzir mais. E hoje o convidado é esse cara pequenininho, fraquinho... tô brincando. Miudinho. Davi Moura, judoca, atleta, o cara que é orgulho aqui pro nosso Brasil. Eu ia falar Mato Grosso, mas Mato Grosso é pouco. Orgulho do nosso Brasil. Obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço, vambora. E aí, como que essa trajetória toda sua, a gente, lógico, conhece o Davi agora. Judoca, atleta, medalhista, mas... Começou como? Você não teve escolha, né? Seu pai é um judoca que todo mundo conhece também. Ele não te deu outra escolha a não ser fazer judô? Olha, na verdade, tive escolha, sim. E acho que foi esse um dos grandes méritos aí do meu pai. Porque lá em casa judô sempre foi prêmio, né? E não obrigação. Que massa! Quando eu aprontava na escola, fazia alguma bagunça, ele falava, hoje você vai ficar sem judô, você não tá merecendo. Cara! E isso, provavelmente, isso foi construindo em mim uma vontade cada vez maior de fazer judô e entendendo que o judô, ao contrário do que eu vejo hoje, alguns pais, você aprontou, você vai pro judô. Sim. O ser humano tende a não querer o que ele é obrigado a fazer, né? Não sei se foi intencional ou não, mas isso aconteceu lá em casa e eu sou muito grato a isso, porque meu pai sempre deixou muito à vontade também. O pessoal acha que por ele ter sido judoca, né? Meu pai foi judoca da seleção e tal. Aí depois eu fui vendo que na verdade foi isso que deu, que causou nele esse entendimento, né? De que judô... Prazer. Judô, esporte, não qualquer obrigação. coisa que você quiser obrigar seu filho, ele não vai gostar. Se você obrigar ele a tomar sorvete todo dia, vai chegar uma hora que ele vai ficar com raiva do sorvete e de você. Você sabe que isso que você está falando tem sentido? Eu assisti uma reportagem esses dias. Por que a pessoa quando quer emagrecer, né? Aí não consegue. Aí ela se sabota. Não, porque hoje eu mereço tomar um sorvete, hoje eu mereço sair da dieta. É por causa justamente daquela cultura da criança, que, não, hoje você não pode tomar refrigerante, porque você não obedeceu. Hoje você está de parabéns, então hoje você pode comer um doce. A pessoa criou na cultura da criança uma sensação de que, bom, o dia que eu posso, que eu mereço, eu me dou o luxo de extravasar, de comer um doce e tal. Aí quando ela é adulta, hoje eu tive um dia extenuante, hoje eu mereço encher a cara, hoje eu mereço comer isso. Ao invés de ser um prêmio, ou melhor, ao invés de ser algo prazeroso, é algo relacionado a um prêmio por bom comportamento. Aí é muito mais fácil dela perder a noção, né? E pode acabar virando uma desculpa mentirosa e diária, né? Diária, exatamente, uma válvula de escape. Porque todo dia você merece. Todo dia você merece. E o dia que você não merece, você faz porque, o dia foi horrível, eu preciso de alguma coisa pra melhorar como meu dia. Como válvula de escape. Eu só bebo em duas situações, quando eu tô feliz ou quando eu tô triste. Aí não dá, né? E fim de semana. E aí, então, você cresceu com essa questão. Primeiro, a influência dele, né? E segundo, isso que você disse, de que não era algo punitivo. E aí foi natural você se apaixonar pelo esporte? Para falar a verdade, muita gente acha que o atleta já cresce, nasce querendo ser campeão. E para falar bem a verdade, eu nunca tive esse sonho, assim. Eu cresci ouvindo histórias e conhecendo amigos do meu pai e colegas de seleção falando muito sobre viagem. Lembra aquela vez da gente lá no Japão, não sei o quê, o Mundial na Áustria, não sei o quê. E eu sempre tive esse negócio de viajar. E eu falei, cara, imagina só uma vida em que você faz judô, pra mim era um hobby, e viaja o mundo inteiro e conhece o mundo inteiro. Então, sempre foi isso que me encantou. Te motivou. Viajar com a galera, né? Que você não viaja sozinho, viaja com a galera. E, cara, isso realmente hoje, que eu tô num momento já aí de pensar em transição, tô no fim da minha carreira, eu olho pra trás. É claro que as medalhas foram ótimas, tudo foi ótimo, mas eu conheci muito lugar legal, muita gente legal. Você voltou recentemente da Hungria, não foi? Não, esse ano eu fiz 8, 9 viagens. 8, nós estamos em julho, né? Eu ganhei um quadrinho de presente que você vai riscando os países que você já conheceu. Você vai... Eu tô
pelas minhas contas ali, de cara, 44 países já conheci. Que demais, cara. Viajando pelo judô, né? Pelo judô. Agora passei aqui em alguns lugares. Então tem que atualizar tem o que mapa atualizar. aí. E isso é impagável, eu acho, cara. Eu olho, não desmerecendo quem não fez isso, mas eu vejo que pra mim, junto com os meus amigos, assim, o mundo é menor um pouco pra mim, sabe? Eu fui pro Japão, sei lá, 15 vezes. Cara, eu fui pro Japão uma vez pra ver o Mundial do Corinthians. Só como o Corinthians não vai com muita frequência pro Mundial, eu tô esperando outra oportunidade, cara. Não, foi o melhor país, hein? Eu conheço acho que uns 12, 15 países, não lembro também de cabeça. Tô longe de você. Mas o Japão é o primeirão ali. Pô, mas você tá bem na lista, porque eu fiz isso, né, a gente viaja, às vezes até cansa de tanto que a gente viaja, né? Uhum. Mas o quanto que esses 12, 13, 15 países que você conheceu abre a mente da gente. Demais, né? Você conversar com pessoas de outra cultura, e aí você volta e fala, cara, pô, meu amigo tá, sei lá, tá aqui ainda lá, todo dia às 8 naquele lugar ali. Naquele lugar. Eu tô lá passando perrengue na Rússia, na neve, pegando Uber e isso, eu olho pra trás e falo, cara, isso acho que foi uma das grandes conquistas aí. Que é a carreira... Dessa vida, né? Você falou sobre estar aí aposentando. Quantos anos você tem? 33. E a carreira de atleta, principalmente um atleta de luta, ele aposenta com quantos anos? Isso é muito difícil. Hoje em dia, a tecnologia até de recuperação, né? Você vê lutadores de MMA 40 e poucos anos. O Silvio lutou esses dias, ganhou... O judô é um pouco mais difícil, mas no meu caso, como peso pesado, por não ter a questão de tirar peso, e eu tenho a sorte de não ter lesões sérias assim, eu poderia ir até mais longe. Sei. Mas a gente tem que ter também um entendimento de momento, né, de time. Porque a gente tá falando, vai falar um pouco de empreender, né? Isso. E assim, por melhor que você seja como atleta, quando você deixa de ser atleta, e isso vai acontecer em algum momento, você inicia uma vida nova, né? E do zero. Ou não, quanto né? mais você adiar... Quanto mais você adiar, E na verdade, muita energia, né? A gente gasta muita energia descansando, fisioterapia, né? Treino e mental, estudo de adversário e tal, que você acaba não dedicando a outras coisas. Então, eu começo a me ver já num momento de querer desenvolver outras coisas, sabe? Tá, nós vamos entrar nisso aí então. Deixa eu só matar algumas curiosidades minhas. Você pesa quanto? 135. 135 como você tá hoje aqui. Pesei hoje. Eu peso todo dia de manhã. Tá, mas disso aí 130 é músculo e 5 é água. Porque, mano... Porque uma coisa é 135 quilos, outra coisa é 135 quilos. A composição corporal é diferente, né? Você tem que ficar dentro de alguma composição, você não pode relaxar, não é porque você não tem que bater um peso que você não monitora isso. Eu tenho que, no meu caso, pro meu estilo de luta, tem peso pesado que não se preocupa com isso, mas pro meu estilo de luta, eu sou um cara mais ágil, né? Por incrível que pareça, eu sou pequeno pra minha categoria. Eu vejo algumas lutas suas, o cara realmente é maior. Vários caras são maiores e eu tenho uma característica de ser mais ágil, né? Você se diferencia assim. Então eu sempre tive cuidado de não só não engordar, mas não crescer também, ficar muito forte e perder essa característica. Essa agilidade. Essa é a minha única preocupação. E com relação à alimentação, com relação à performance mesmo, né? Legal. Se eu comer um pastelzão de tarde e for de treinar, eu não me sinto bem, mas como bem, eu me sinto bem. E aí, e a questão da rotina? Como que é a rotina de um atleta de alta performance? Um atleta, com títulos mundiais, né? A gente treina... Todo dia 2 treinos. Basicamente, eu algum tempo atrás coloquei meu treino de judô, que é o mais difícil, né? Mais doído, de manhã. Que horas? Todo dia 10h30 da manhã, meio-dia, 12h30. E eu adorei essa mudança, porque primeiro que a gente luta normalmente de manhã, né? Então o corpo já acostuma... É legal. Eu vi uma vez o McGregor fazendo um treino que ele ia lutar no UFC, né? Ele tava treinando, às 1 da manhã começava o treino dele. Porque ele ia lutar daqui um mês, pra ter uma memória biológica, o corpo acostumar... O corpo tem momentos de aquecimento e de esfriar, né? Sei. E aí você acostuma o seu corpo a naquele momento tá ativo. Legal.
E aí, enfim, a gente começou isso mais no início da pandemia, ano passado. E eu achei maravilhoso, porque depois o meu dia fica muito mais leve, né? Tá, Senão mas aí você acorda e já vai treinar? Não, você toma um café, faz alguma outra coisa intelectual, que você disse de ver DVD de outros atletas? Não, como que é? Eu tenho um filhinho, né, de 4 anos, então eu acordo para tomar café da manhã com ele, levo ele na escola e o corpo já vai esquentando. Não é bom acordar bem em cima do treino, principalmente de judô. De musculação é mais tranquilo. Mas como eu quero deixar ele na escola e tal, eu tenho uma hora e meia mais ou menos para fazer o que eu quiser. Eu gosto de ler, leio 1 hora mais ou menos antes do... Que massa. E não é todo dia que eu assisto vídeo que eu faço estudo, mas normalmente eu tenho esse tempo aí, uma meia hora próximo de competição, quando saem os inscritos. Sempre dou uma olhada, uma estudada em quem vai estar lá. E vou pro treino já com isso na cabeça para treinar, já pensando no adversário. E tem uma galera que mora aí, né, que de São Paulo, de Minas, da Bahia, tem uma casa que eu alugo aqui que mora uns 7, 8 pesos pesados pra treinar comigo, porque senão não tem judô, você não tem competidor. Mas esses caras têm a chance dele competir com você, cair com você em um torneio? Que moram aqui? Não, porque eles ainda não estão na seleção brasileira, né? Ah, entendi. Mas eles são mais novos e o objetivo é que eles cheguem lá um dia. Pra você tem um cara ali pra treinar. E pra ele, tem uma inspiração, que é um atleta. E eles estão buscando o sonho deles, né? Que massa. E acabou que eu criei uma estrutura que eu recebo, assim, mensalmente, gente querendo vir morar aqui, porque o treino tá muito bom pra peso pesado. Que é específico? Pesos pesados, né? Meio pesado, 90, 100 mais de 100, assim. A gente tem um 90 quilos que veio de Minas, que é o Gustavo. E a gente tá criando um centro de treinamento para caras grandes, vamos colocar assim. De algumas categorias. E isso é uma das coisas que eu quero, independente quando eu parar ou como acontecer, isso vai continuar. Acho que é um legado legal que eu construí. Uma família aí, colocamos Cuiabá no mapa do judô brasileiro, assim, nesse sentido, de treinamento, de estrutura. E graças à minha família também, ter uma condição boa, a gente conseguiu fazer viabilizar musculação. É tudo lá? Tatame, é tudo lá dentro do colégio. Que demais. Eu fiz judô quando era pequeno, e fiz com um primo meu de 2º grau, Pedro Luiz Shinohara. Conheço. Faço aniversário, inclusive, no mesmo dia que ele. Ele é primo do meu pai, né? E aí sempre fiz com ele. E você tava falando de ir pra competição, estudar adversário. Eu tinha um carrasco. Eu não lembro o nome dele, mas era um loirinho. Eu viajava, ia até Cáceres. Chegava lá, caía com ele, papum, eu perdi. Aí meu pai sempre falava, cara, esse guri. Aí, campeonato aqui, eu treinava. Essa vez eu tô bom. O guri me encontrava. E acho que é porque era idade, peso, tudo era meio parecido. Sempre era batata, eu ia encontrar esse guri. E você tem algum carrasco? Eu tenho alguns, cara. Eu acho que eu lutei um pouquinho mais que você, então a gente acaba encontrando alguns carrascos. Né? Um deles é o francês, né? O Ted Rinet, que é 10 vezes campeão mundial, bicampeão olímpico, tá indo pra 3ª Olimpíada. Terceira que ele vai buscar a 3ª Olimpíada, não. A 4ª Olimpíada, porque na primeira que ele foi em 3º, mas ele vai tentar agora o 3º ouro. E não para por aí, ele ainda vai para Paris, que ele é francês, né? Em 2024 ele vai tentar marcar o nome dele. Já é marcado o nome dele na história. E você já se trombou com ele algumas vezes? Eu fiz a final do Campeonato Mundial com ele em 2017. Foi uma lutaça. Quem tiver interesse. Mas essa você ganhou? Não, o Campeonato Mundial fui vice-campeão mundial. Foi vice por causa desse carrasco aí. Tomara que ele não esteja nos assistindo. Vamos falar em português aqui. É um cara de 2,2 metros de altura. Eu tenho 1,92 m, só pra você ter uma ideia. Ele tem 2,2, 145 quilos seco. E um cara, né, sem, taticamente falando, estrutura, nem se fala, né? Ele é uma lenda do judô. Né? Uma lenda. Eu tive, na verdade, hoje eu vejo, foi uma honra ter lutado com ele, né? Eu tenho um cara, um japonês chamado Yasuhiro Yamashita, que foi assim uma lenda antes desse cara. Na época tinha menos competições, mas era o cara, assim, campeão olímpico e tudo mais. E tem uma história engraçada que meu pai foi pro Japão lutar a Copa Jigoro Kano, a primeira Copa Jigoro Kano da história. E a primeira luta que saiu foi ele e o japonês, o Yamashita, né? E aí os colegas de seleção falaram, putz, Fenelon, deu azar, pegou logo o Yamashita na primeira. Meu pai, que azar que nada, adorei pegar ele, pô, uma chance de lutar com essa lenda. Privilégio.
Aí ele brincou assim, eu ia perder pra qualquer outro, eu vou perder pro cara, né? É muito melhor. É, muito mais legal. E tem até uma foto bonita, assim, eles dois na área, era uma área só, o ginásio lotado. Eu perguntei se foi uma que você ganhou, porque eu assisti uma, eu acho que foi em 2000, a última foi em 2016. 16. Você deve estar falando dos então Jogos foi Pan-Americanos. 2015. 2015, emocionante, na finaleira ali, você conseguiu derrubar o cara. Tá, aquela luta foi o quê? Jogos Pan-Americanos. Aquilo ali não é pra você ir pras Olimpíadas? Aquilo ali foi... tudo a questão olímpica hoje, desde 2012, tem um ranking mundial. Uhum. E o Campeonato Pan-Americano de 2015 eu ganhei, que aí eu fui para os Jogos Pan-Americanos. Mas os Jogos Pan-Americanos em si não vale pontos para o ranking olímpico. Porque é da Pan-América, né? Não é uma competição mundial. Então, como teve o Campeonato Pan-Americano de Judô, os Jogos Pan-Americanos foi uma das competições mais importantes da minha carreira, assim, porque foi ali, né, apesar de eu estar na seleção desde 2010, há 5 anos, me dedicando o máximo, foi ali que eu surgi do nada, né? Foi quando eu ganhei os Jogos Pan-Americanos que eu apareci. Demorou muito tempo para eu surgir de repente. Exatamente. Mas foi um divisor de águas na minha carreira, muita coisa começou a acontecer depois dali. Foi contra quem? Foram várias lutas. A final foi contra o equatoriano, que tinha ganhado do cubano, e que eu dei um golpe de sacrifício bonito, assim, rapidão, assim, foi 10 segundos de luta. A gente consegue pôr, Ramires, na edição? Então, na edição, você que está ouvindo aí, assistindo pelo YouTube, você vai ver esse golpe. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta com mais Davi Moura. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. De volta aqui com esse papo com o atleta, o judoca e futuro empresário. Na verdade, você já é empresário, né? Já. Davi Moura. Mas falando sobre empreendedorismo, sobre ser empresário ou não. Nesse momento em que você fala, bom, beleza, eu tô aqui me dedicando, atleta, é a alimentação, é o treino, é a musculação, é a cabeça focada nas competições. As pessoas acham que é ir lá e lutar. Tem todo um preparo psicológico, né? A viagem desgasta. Você não vai lutar na esquina. Vai pro Japão, pô. É 2 dias de viagem. E aí, isso tudo tá culminando, tá encaminhando para dar lugar para um Davi Moura 2.0, se é que eu posso dizer assim. O que seria isso? Então, hoje eu tô vivendo um momento bem especial, assim, como eu falei, né, de transição. E eu tenho um grande amigo, grande irmão, que é o Flávio Canto, que é um judoca, né, um ex-atleta, um medalhista olímpico. E é um cara que eu converso muito, assim, e a gente tá junto nessa empreitada do Instituto Reação. Por conta dessa nossa amizade, o Instituto Reação começou lá no Rio de Janeiro com ele, e Cuiabá é o primeiro polo fora do Rio de Janeiro. Legal. Né? A gente tá no 3 Barras, em Cidade Alta. A gente já atende hoje mais de 300 crianças. Enfim, tô contando isso porque, assim, isso é parte já da minha vida, assim. É algo que eu vou me dedicar para que cresça melhor, enfim. É uma ONG? Como ele está organizado? É uma ONG. Como uma ONG, né? É um projeto, quem tiver interesse de conhecer, tem lá no Instagram, né? Instituto Reação. E aqui em Cuiabá, já falei, né? No 3 Barras, Cidade Alta, mas o interessante é que a gente tá fazendo... A gente ganhou aí, né? Para falar de empreendedorismo, como se... Eu tinha um projeto social que eu comecei, que eu criei pequeno e que limitado, porque a gente não desadota a criança, né? A gente adotou, ninguém desadota uma criança. Então, tinha que ser pequeno porque eu ia manter para sempre com o meu dinheiro, né? Quando o Flávio falou, pô, Davi, vamos pensar junto, pensar grande, cara. A gente pensa muito igual, vamos trazer esse seu projeto, fazer virar Instituto Reação e alcance maior. E crescer, né? Falei, pô, é como se a Coca-Cola tivesse comprado lógico, né? A Dolly. Então a gente ganhou um poder aqui pra gente incrível. Hoje, só pra você ter uma ideia, a gente tem lá no nosso polo principal, 3 Barras, a gente construiu uma estrutura de primeiríssima, tatame olímpico, sala de aula pra criança. Uau. O nosso projeto tem educação para as crianças. Toda criança que faz judô tem 1 hora de educação. Assistente social, psicólogo. Que demais isso. Tá convidado para conhecer. Quando quiser, vai ser um prazer te levar lá. E... levar meus filhos, cara. Legal. Imagina eles ir lá, olhar, ver o que tá acontecendo. E a gente... isso faz parte da nossa ideia, né? De inclusão, né? Porque a gente sempre pensa da inclusão de trazer, né, o pobre para
Mas na verdade, quando a gente vai lá e conhece, a gente percebe que a gente que tá... Sim, a gente é que tem que ir lá. É. E os negócios da família? Para quem não sabe, o Colégio Ibero-Americano é de vocês, né? A família é uma família que gere aquilo, tá envolvida com isso. Você tem lugar ali dentro? Não? Como é que é? Como eu falei antes da gente começar aqui, eu sempre, desde o início, adorei a ideia de ser atleta, principalmente pela vida que leva o atleta, né? Então, desde o início, eu sempre pensei assim, cara, essa vida é massa, só que um dia ela acaba, né? Então, eu precisava ter uma renda, uma grana, para que eu possa... eu, desde o início, não sei nem se é legal falar isso, mas eu nunca me imaginei arrumando um emprego e tendo que estar lá e trabalhar, entendeu? É perfil, não tem certo ou errado, o seu perfil é esse. E aí, graças a Deus, minha carreira como atleta está sendo muito boa nesse sentido, né? Consegui vários patrocínios, a gente pegou um momento, assim, bom. Depois que você chega lá, né? A gente não precisa entrar nesse... O atleta no Brasil sofre demais, mas depois que você chega lá, as coisas acontecem. Então, eu consegui sempre guardar bastante dinheiro e pensando como eu faço esse dinheiro virar uma renda que eu não preciso dar atenção e trabalhar, porque eu sou atleta, né? Renda passiva. Renda passiva, exatamente. E aí, em determinado momento, o colégio precisava fazer uma grande reforma, que é aquela área nova que você vai conhecer. Vou. E aí, eu ouvi a conversa, né? Não, vamos, tem tanto, vamos precisar de mais tanto, vamos no banco. Eu falei, opa, mãe. Tô aqui. O que você acha de eu entrar com esse outro tanto e ter uma rendinha e tá? Pô, legal, papá. Foi a primeira grande... tranquilidade que eu tive, que já é uma renda que eu conseguiria viver tranquilo, sem precisar trabalhar já. Que legal. E aí veio a academia de judô, que hoje a gente está dentro do colégio, que é um sucesso, lotado. E dentro do colégio Notre Dame e dentro do colégio Fato. Tem a minha filial da academia. Aí eu comecei e falei, pô, isso aqui é maravilhoso, né, cara? E tudo com sócio, que, né, meu sócio presoto que toma conta de tudo. Construí uma sala de balé dentro do colégio que é meu também. E aí, a última da pandemia, que foi o que me deixou mais tranquilo ainda, eu fiz 2 usinas de energia solar para abater toda a energia do colégio. E o colégio reembolsa você ali. Com um descontinho, e isso me trouxe mais uma renda boa. Então, hoje eu tô, graças a Deus, super tranquilo para me dedicar ao instituto. Será que essas ideias, de tanto tomar pancada na cabeça, você foi criando essas ideias, porque é muito legal. Não é todo atleta que tem essa visão empreendedora e que muitos atletas pensam ali, pode ver jogador de futebol, o cara nunca vê aquele dinheiro na vida. Quando vem, a prioridade dele é o quê? Gastar, farra, é tudo. Carreira acaba. Às vezes acaba antes do que ele imagina. E aí fica na pindaíba. Você não, visão de business, né? E vou te falar que você como empreendedor sabe, né? Eu ainda atleta e nessa de tentar aproveitar, assim, eu preciso fazer tudo isso antes de eu parar. Porque depois eu vou precisar de mais coragem, porque agora eu tenho uma grana que entra, que se não der certo eu ainda tenho... Quando eu parar com filho, com família, já não dá para brincar tanto. Não. A energia solar foi um investimento alto e que eu não tinha o dinheiro para fazer. Peguei dinheiro emprestado pro meu sogro, fiz um consórcio, dei o lance, papai, fiz. Fez acontecer. E já tá dando certo. Então o dinheiro que eu recebo é o que eu pago, o que eu tô devendo. Mas já dá uma tranquilidade. Então, acho que não sei se eu faria se eu não estivesse como atleta ainda. Isso vem de quem? Sua mãe, seu pai? Rapaz, nem da minha mãe, nem do meu pai. Eu acho que, e para ser bem sincero, assim, eu sempre tive esse quê de querer empreender. Desde que eu estudo no colégio, eu percebi, por exemplo, que a cantina não abria na hora do almoço e uma galera queria comprar alguma coisa na hora do almoço. Cheguei, mãe, posso abrir a cantina? O que eu vender... Iniciativa sua? Iniciativa minha, com 15 anos. Eu chego, abro só no almoço, a galera compra coca, picolé, tal, e o que vender ali, só do que vender na hora do almoço, você me dá uma parte. Beleza, minha mãe falou, show. Eu comecei. Então, quando eu formei no 3º ano, eu já falei, mãe, quero as cantinas. Eram 2 cantinas, né? Tá bom, e já comecei a ganhar meu dinheirinho antes de entrar na seleção brasileira. Tá brincando. E ela, como mãe, como pai, o que tem que fazer? Tem que dar esse tipo de corda, né? Tem. Essa é uma dica de ouro. Eu acho que não só nesse sentido, né? Eu acho que o pai e a mãe tem que estar sempre atento para não impor a sua vontade, mas sim ajudar o filho a fazer o que
o que Pode tá ficar dentro tranquilo, dele ali, né? É empurrar, mas de acordo com a vontade dele, né? Assim, daquilo que você vê, que nem você disse. Você tomou a iniciativa, ele vai e... Eu acho que seria mais puxar do que empurrar. Ah, né? Entendi. Pô, é isso que você quer? Vamos lá. Porque senão você vai pegar e falar assim, filho, agora você vai tocar a cantina. Se não fosse algo que você quisesse, claro, você não ia querer fazer, ia ficar uma bosta. Ia ser uma bosta. Mas o erro da maioria, que é meio inconsciente, mas eu tenho amigos que, pô, o pai era médico, não sei o que, aí o cara vai e faz medicina lá no 5º ano de medicina, o cara fala, pô, mas não é isso não que era eu queria. O que eu queria, olha só. E sem perceber, acabou sendo encaminhado ali e não se conhecendo a ponto de entender o que você quer, não sei. Você sabe que eu vi uma vez uma reportagem que dizia, aqui no Brasil a gente tem essa questão de meu filho entrou na faculdade com 17 anos. O meu entrou com 16. E tem uma disputa besta. E aí na Europa, eu tava vendo essa matéria que dizia o seguinte, a cultura deles ali era, você termina a escola, vai tirar um ano pra viajar. O cara viaja na Europa, pô, meia hora ele conhece tudo, né? Tudo muito perto. Ele tem uma visão de mundo, que é o que você falou que a viagem te proporcionou. Aí essa visão de mundo faz com que ele volte, ele não perdeu um ano. Ele ganhou um ano. Talvez ganhou muito mais do que muito mais, porque a escolha agora vai ser muito mais assertiva. E o índice de pessoas que formam no Brasil e que não vão trabalhar na área é enorme. E você falou Europa, mas com certeza eu tenho um pouco mais de proximidade com os Estados Unidos, amigos que moram lá, é gigantesca essa cultura também. Também. O cara forma, ele não tá pronto para saber o que ele quer ser pro resto da vida. E lá tem a cultura de estudar em faculdades longe, né? Longe dos pais. Morar sozinho. Então o cara vai trabalhar no Starbucks, ralar um pouco, visão de mundo. Conhecer e tal. E a hora que ele achar que encontrou o que ele quer fazer, se precisar, né? Que hoje já é uma... Se ele quer ser engenheiro, médico, ele vai ter que fazer uma faculdade. Mas de repente ele talvez nem precise, né? Porque vai empreender, vai pro Vale do Silício. Porque nos Estados Unidos, principalmente, você já começa a vida com uma dívida gigante pra pagar do estudo, né? Do estudo, é verdade. Ô, Davi, tem algum sonho, cara, que te move? Um sonho? Que me move. Cara, sempre tive vários, assim. Os sonhos vão mudando, né? É claro que eu não diria um sonho, mas uma porque assim, eu sou meio, se você não me cortar, eu vou filosofando aqui, mas... Tá bom, tá ótimo, fica à vontade. Essa história de sonho, porque no esporte fala muito isso, né? Você tem o sonho de ser campeão, o sonho de ser... E quando a gente começa a amadurecer um pouco, se você chegar hoje num tatame, numa academia e falar quem aqui que tem um sonho de ser campeão, a maioria vai levantar a mão. Só que você começa a ver que o sonho sem fundamento, sem entender que para que aquele sonho se realize, exige um monte de coisa que, se eu falar assim, tudo bem, mas você vai ter que fazer isso, vai abdicar, né? Opa, 90% vai mudar de ideia. Então, assim, voltando aqui pro empreendedor, tem muita gente que fala que quer ser milionário. Quem não quer ser milionário? Agora, não gastar tudo que você ganha, economizar, arriscar, já não. O cara tá devendo cartão de crédito falando que quer ser milionário. Não faz sentido. E aí, se não faz sentido, é uma coisa que eu sempre me preocupei em ser coerente com as minhas coisas. Eu tenho hoje, para te falar bem sinceramente, por conta das minhas condições, que eu sei que não pode ser um sonho de todo mundo, eu tenho um sonho de levar o judô para o máximo de pessoas possível, porque só eu sei o quanto o judô me transformou. E eu tive um pai maravilhoso, tenho uma mãe maravilhosa, que me educaram e me criaram, e mesmo assim o judô me transformou tanto que eu fico imaginando, se eu levar o judô para pessoas que não teriam possibilidade de conhecer o judô, que não tem a família estruturada que você teve. Exatamente, imagina. E o judô transforma e... Que demais isso, né? O judô e melhor ainda, né? Junto com a educação e junto com todo... Claro, é um combo. E quando eu falo judô, entenda-se artes marciais. Não sou jiu-jitsu, qualquer arte marcial. Porque, cara, a arte marcial diária ali te imprime na criança valores, a forma de enxergar a vida, de viver no judô, no jiu-jitsu, por exemplo. Uma das coisas que eu vejo que mais transforma é ter que lidar com a vitória e a derrota todo dia.
Frustração. Que a legal. gente vê hoje, né, as pessoas, né, se matando, tomando, né? Depressão. Muitas vezes porque o namorado terminou com ela. Puta, eu fico vendo isso e falo, cara, se esse cara fizesse judô, ele não tinha se matado. Verdade. Porque ele estaria lidando com frustração todo dia. Quanto pau ele já não ia ter tomado. E a gente tem que aceitar, né? Tem que saber que você não vai ver um judoca faixa preta reagir a um assalto nunca. Porque ele tá diariamente... Ele, quando ele toma uma chave de braço, se ele não reconhecer que você quebraria meu braço, ele quebra o braço. Sim. E ele aprende isso diariamente. Ou seja, tem que saber também o seu limite. Tem que saber a saber hora sempre, que você... exatamente. Você sabe que eu te disse, né? Eu fiz judô quando era pequeno. E uma coisa que me chamava a atenção é que o sensei, ele dava um papelzinho assim pra mãe preencher. Aí tinha assim, dever de casa, comportamento em casa. Dever na escola, comportamento na escola. Alimentação. Eram 5 tópicos. E eu lembro que pra gente ganhar... os pais tinham que preencher. E os graus, pra gente poder ganhar, e aquilo que depois ia culminar na mudança de faixa, não estava diretamente... Ninguém estava dizendo ali habilidade no judô, vitória, nada disso. Eram 5 tópicos que tem a ver com o ser humano. E eu, cara, quando ia começar a avaliação, eu já começava a arrumar minha cama, roubava minhas coisas, que eu falava não. E aí a minha mãe ficava com a impressão daquele período, mas ficava com a impressão do todo. Eu falava, olha, eu sei que você está tendo avaliação e você está assim. O comportamento da escola era sempre ruim, mas o dever da escola eu fazia e tal. A alimentação eu aprendi. Então eu aprendi a comer, aprendi a responsabilidade de casa, aprendi a me relacionar na escola, por causa do judô. Posso não saber dar os golpes, não lembro. Mas o ser humano foi forjado ali naquela academia. Kodokan. Sensei Shinohara é uma lenda do judô aqui do nosso estado. Sou amigo do Juninho Shinohara, o filho dele. Sim, sim. É seu sobrinho ou primo? Primo de não sei o quê. Sabrina. Mas você vê, você fez judô por um tempo... também de família boa e tudo mais, e você tem a memória ainda. Sim. Cara, eu encontro alunos do meu pai, assim, de hoje, que estão com 50 anos, falo, cara, que fase eu vivi ali, aquilo ali, pô, aí conta uma história, pô, se não fosse o judô uma vez, sabe, tudo isso vai me... E assim, eu tô com a oportunidade na minha mão de fazer isso crescer de uma forma, sabe, de levar isso para as periferias, para quem não teria condições de pagar por uma... É um propósito, né? Com de certeza, vida. de vida. Você tem isso bem definido? Você fala, esse é o meu propósito, levar o judô para o máximo de pessoas possíveis? É um dos, né? Porque é um dos. Acho que a gente não pode ser... sim, é um propósito, mas isso é uma coisa que vai acontecer. Eu tenho uma equipe muito boa, mas eu acho que não vai ser sempre isso, porque Legal. Isso vai acontecer. A minha ideia é sempre... criar uma forma. Eu acho que o verdadeiro líder é aquele que consegue fazer a coisa andar e acontecer sem estar ali, sem ter que estar ali presente, né? Claro que eu quero e vou estar sempre presente. O que eu estou dizendo é que talvez surjam outras coisas que também façam sentido, que isso estando encaminhado e acontecendo, eu posso andar. Fazer outras coisas talvez mais legais, nesse sentido também, né? Mas olhar para o lado, a gente aprende no judô que a gente tem que cair e levantar, né? Isso aí todo mundo sabe. Hoje eu já começo a ver que a gente, quando cai, não só levantar, mas olhar pro lado e ajudar os outros a se levantarem também. Porque quando a gente cria essa cultura, você também pode ser um dos que vai ser levantado um dia, entendeu? E você não precisa estar em pezinho, tudo bonitinho, para ajudar o outro a levantar. Às vezes vocês se levantam juntos, né? E essa ideia de que eu tô já tentando... não fazer isso, mas eu estou repetindo as palavras do meu mestre, o Flávio, que o nosso objetivo é formar faixas pretas dentro e fora do tatame, né? Que é o que você falou. Então, muitas vezes é mais importante o fora do tatame. E para isso a gente tem que colocar esses valores, né? Que a gente ensina no judô diariamente. Não é que vai lá e faz uma palestra. Ensina diariamente e cobra isso diariamente. Na repetição, na constância, é que vai colocando na cabeça das pessoas esses valores, né? E no comportamento diário, né? Você chega lá, você não chuta seu chinelo e entra no tatame. Opa, o chinelo é aqui arrumado, senão não entra. Cumprimenta, respeito. Sensei falou, todo mundo fica quieto. E aí você começa a ter o feedback dos pais. Pô, meu filho é outra pessoa, tem 6 meses que tá fazendo judô. Quando eu falo, ele fica quieto, ele nunca ficou quieto. E aí um dia eu tava assistindo uma entrevista de
de uma senhora que, acho que, se eu não me engano, era CEO da rede Blue Tree de hotéis. E ela estava dizendo que tem um ritual no Japão que para entrar nele é um ritual do chá, uma cerimônia do chá. E aí para entrar nele é uma portinha pequenininha assim, baixinha, desse tamanhozinho. E aí quando chamavam dois grandes líderes, por exemplo, 2 países estavam querendo guerrear, chamava eles, cerimônia. Primeira coisa, nessa porta você não consegue entrar com as espadas, com arma. Ela é pequena, então você tem que tirar. Segunda, você não entra em pé, todo posudo, líder de Estado, né, um chefe de Estado. Você tem que abaixar, se humilhar, diminuir para entrar. Desarmado. Então o cara já se rebaixava, já desarmava, entrava, e aí tem essa bela cerimônia, e que era um simbolismo de humildade tão grande que a guerra já nascia morta. Não tinha mais guerra. Acabava. Eles se entendiam. Então o judô é isso, é a disciplina, é o sensei, é a organização fora do tatame. Você vê, no ato às vezes de guardar o chinelo, e tudo isso vai forjando um ser humano incrível. Hierarquia. Olha só. Hierarquia. Porque tem as faixas, né? É. E muitas vezes o mais graduado não necessariamente é mais velho, ou maior, ou mais forte. Sim. Mas você deve respeitar ele. Isso tudo você leva pra vida. O atleta, a criança que fez judô, ele vai entrar numa empresa grande depois, ele não vai falar com o gerente dele de qualquer jeito, Verdade. porque ele já tem aquilo dentro dele, a hierarquia, entendeu? Ele sabe que ele deve aquele Cara, respeito. vamos lançar o projeto Meu Judô, Minha Vida. Vamos transformar o mundo através do judô. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta com o nosso Papo à Vista, o podcast da Rentalize. E a Rentalize, você sabe, ela ajuda você a produzir mais. Sabe como? Te ajudando com seus funcionários que precisam de crédito consignado, transformando a sua venda a prazo em dinheiro à vista. Cara, tem um monte de forma da Rentalize poder te ajudar. Entre em contato conosco e saiba mais. Davi, você recebeu o convite ou cogitou pelo menos ir pro MMA? O esporte cresceu demais, né? Já recebi algumas vezes. E aí? Convites informais, né? Nada... Pô, quando parar, vem e tal. Eu fiz boxe um tempo, antes de me profissionalizar no judô ali, quando eu era jovem. Aí até esses dias eu postei no meu story batendo uma manopla assim, né? Aí alguém falou... Galera. UFC, transição, bora. Transição. Cara, mas eu não... Primeiro que... Eu fiz até uma experiência de lutar boxe e não gostei, assim, sabe? É uma adrenalina diferente do judô. No judô eu consigo ser amigo de verdade do cara que eu vou lutar. Eu acho que no MMA você precisa querer matar um pouco mais o cara, Você uma coisa tem que mais... ter essa... E eu, assim, pra ser bem sincero, eu não tenho isso, sabe? Ai, que bom, eu fiquei até mais tranquilo agora, cara. Tudo aqui perto de você. Eu fiquei mais em paz agora. A não ser que eu queira realmente matar o cara, entendeu? Não, mas você não quer. Ai, que bom. Eu digo assim, me preparar, mas eu fico imaginando assim, já pensei isso várias vezes, né? Imagina você ter uma hora marcada pra você brigar com o cara. E tem que ter o sangue nos olhos, né? Lógico, senão o cara vai te matar. Teatro, né? Porque se trata de quem tá com mais sede. E se você não tiver e o cara tiver... Exatamente. Que aí não teve identificação com o esporte, então. Não, eu acho que... Eu não posso falar um negócio desse. Eu acho que é um esporte sensacional. Não, só acho que eu não... Você não se encaixaria ali. Eu acho que o mindset que você precisa pra ser um lutador de MMA, eu não tenho, entendeu? Até no judô eu acho que eu poderia ter sido até mais... eu vejo atletas de judô com esse mindset mais desenvolvido. O meu sempre foi mais pensar o judô como se fosse um xadrez do que uma briga, sabe? Legal. E talvez tenha até me atrapalhado um pouco, mas eu sempre gostei de pensar assim como um xadrez humano, entendeu? E pra isso você não precisa estar com raiva, né? Você precisa ser mais inteligente, você precisa ser mais... Pensar rápido. Como é que eu anulo, como é que eu faço, como é que eu bloqueio aqui, né? Que louco isso. E tirando isso, minha esposa, minha mãe, minha família nunca apoiaria, então não cogita. Agora, você me deu um gancho pra uma pergunta, ó. Mindset, tá? Então você precisa ter um mindset do MMA. Precisa ter um mindset do judô, do enxadrista. Tá. Existe diferença entre empreendedor-atleta e atleta-empreendedor. A gente vê atleta que não é empreendedor. Não trabalha sua marca pessoal. Atleta que tá ali, que rende bem, mas que não é chamado para fazer um comercial, porque não tem a marca pessoal muito forte. Né? E tem o cara que empreende no atletismo. Não é um atleta muito bom,
mas que empreende. Então ele tem rede de academia ou consultoria, um monte de coisa, mas nunca foi um grande atleta. Qual é o mindset que você tem e em qual dos dois perfis você se encaixa? Rapaz, que pergunta boa, hein? Obrigado, cara. Ó, Esse é legal. ouvi isso do atleta com você. Meu mindset sempre foi... já respondendo aí uma ideia que eu acho que as pessoas me perguntam bastante, né? De sucesso e tal. Eu acho que na minha cabeça a gente tem que buscar ser o melhor no que está fazendo. Então, quando eu estou treinando, eu não estou pensando no meu empreendimento, entendeu? Quando eu estou empreendendo, eu não estou pensando no treino. Focado. Isso é muito difícil, é clichê, mas por que as pessoas gostam tanto, às vezes, do hobby, de surfar, do golfe, se você conseguir, lá naquele momento, você tá presente naquele momento, sabe? Sim. Quando você tá dropando uma onda, você não tá pensando em mais nada. Sim. Eu jogo Isso golfe. é super prazeroso. Golfe eu desligo. Exatamente. Desligo. E eu consigo desligar treinando judô, de tudo. É o meu... Às vezes eu entro num estado assim de flow tão legal que até você não cansa e tal. É lógico que não sempre, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não sei te dizer, mas eu acho que por conta disso eu consigo fazer quase tudo que eu faço bem, assim, sabe? Eu vou, sei lá, você falou em xadrez, eu adoro jogar xadrez. Pega eu e meu afilhado fim de semana, a gente passa, sei lá, 1 hora que eu nem vi que passou jogando xadrez. Porque eu adoro estar ali jogando xadrez e não tô pensando em mais nada. Então, isso é uma coisa treinável, que é uma coisa que você vai ler um livro, você conseguir focar, estar ali lendo aquilo. Quantas vezes você lê uma página, aí você tá pensando na morte da vizinha, você fala, puta, terminei a página, mas não entendi nada. Volta, porque... Isso, lógico, acontece às vezes, mas é um treino, você conseguir estar presente, né? E uma dica aí já pra todo mundo que tá vendo, uma das coisas que mais te tira do presente é o celular. Né? Você tá com seu filho, ele tá brincando, você tá aqui vendo, né? Cara, o conselho que eu dou é... Domingo passado eu consegui ficar assim, sem lembrar, da hora que eu acordei até umas 5 da tarde, sem olhar pro meu celular. Tá brincando, cara. É um exercício também. É um exercício e é muito legal quando você percebe que é diferente de você estar o dia inteiro, você se propôs e estar o dia inteiro lembrando que o celular tá lá querendo ver, não. Natural. Claro, exercício, tudo, pra mim tudo, eu sou atleta, né? Então pra mim tudo é treino, tudo é exercício. E aí você percebe quanto que eu tava presente ali, sabe? Na brincadeira com meu filho, no almoço, na comida, né? E eu tenho falado isso para as pessoas porque é uma experiência que eu estou fazendo que tá funcionando. Ajuda a potencializar esse, né? Quem vai ler um livro, tiver com o celular do lado vibrando no WhatsApp, você tá se atrapalhando. Bota em modo avião, lê, nem que seja menos tempo, mas depois você olha o WhatsApp, faz tudo. Sabe? Faz o que você estiver fazendo mesmo. Eu tive um problema de ansiedade há uns anos atrás, e aí fui no médico, fiz o tratamento, tudo, e aí comecei a estudar um negócio chamado Mindfulness. Aí, li o livro, falei, agora eu vou praticar. Porra, cara, é difícil demais. E aí, quando você for comer, sente o gosto, pensa como foi produzido aquele ingrediente, como foi o tempero. Aí, exagerado. Puta, mas era um negócio, uma imersão pra você poder realmente ficar naquilo. Mas na segunda refeição eu já liguei o celular, botei no YouTube, botei na frente, nem vi o que eu comi, não senti o gosto. Falei, mas tem sentido. Você tem que estar ali, presente naquela hora. Mas depende, porque às vezes você tá presente 100% no vídeo e comer pra você é secundário. Entendeu? Boa! Você tem que saber qual é o seu... O que eu tô comendo. Exatamente. Não necessariamente toda refeição você tem que ver o que é o ingrediente. Verdade. Poxa, eu tô aqui 100% com você, eu não preciso nem saber que eu tô comendo. Porque agora eu tô 100% com você. Que massa. Tá aí, aprendi mais um. O problema é dividir, eu acho. O problema é dividir. Nem aqui, nem lá. Exatamente. Nem com o filho, nem no celular. Porque você vai ser um mau gestor, porque você tá querendo resolver sua vida por aqui, e um mau pai. Tudo bem, mas em determinado momento, você tá resolvendo uma coisa seríssima da sua empresa, não tem problema você tá aqui 100% e só cuidando do seu filho não se matar. Entendeu? Só pra mas quando você quiser brincar com seu filho, desliga o celular e brinca 10 minutos. Entendeu? Que aula, hein, cara? Eu não tinha pensado por esse lado. Cara, eu ia fazer um soquinho assim, mas você não vai me machucar, né? Soco do cara, velho. Brincando, cara.
desses lugares todos que você já visitou, cada um falou com você de alguma forma. Teve alguma experiência marcante? Várias. Tem uma que você pode falar pra gente? Aquela assim que você fala, cara, isso aqui... Cara, você falou do Japão que você conhece. O Japão pra mim é um país maravilhoso, sensacional. Assim, eu acho que se eu fosse escolher assim pra uma pessoa que nunca saiu daqui pra conhecer, eu diria que é o conjunto, né? É o conjunto, é o contrário do Brasil, né? Lá você chega lá e fala, cara, o que é essa fila aqui? A fila pra subir a escada rolante. É uma educação, um negócio, Demais. uma limpeza, né? A rua você não vê. É uma experiência social maravilhosa, eu acho. E aí você vai, fui pra China, né? Eu tava no final de 2019, no início da pandemia, que nem sabia ainda em Wuhan. Os Jogos Mundiais Militares lá. Talvez eu tenha trazido o vírus, tô brincando. Mas a China é uma experiência diferente. Uma cultura muito diferente, né? Um negócio A China, bizarro. eu só conheço Hong Kong. Hong Kong não é China, né? Hong Kong não é China. Hong Kong é Nova York da Ásia. E China eu conheço, já fui umas 7, 8 vezes pra China, porque tem muita competição lá. Shenzhen, Wuhan, passei em Hong Kong também, mas Hong Kong é outra coisa. Cara, e aí, falando de culturas assim, Rússia é um negócio diferente também. Eu tô falando das coisas diferentes assim que... que te marcou. Porque às vezes você vai na Europa, conheci quase toda a Europa, mas é meio parecido assim, é meio... Porque a gente tem muita influência deles, né? Dos Estados Unidos. Estados Unidos. E aí... Cuba é diferente também, né? E Cuba, cara? Cuba é um lugar lindo e horrível ao mesmo tempo, sabe? Que isso. O contraste gigantesco. Eu fiquei num hotel 5 estrelas, que a luz não ligava, o banheiro não funcionava direito. A estrela que você fala então é do céu, que você conseguia ver. Diz, né? Que era 5 estrelas all inclusive. Aí chegava na bar da piscina assim, o que tem aí pra... Pão com manteiga, à vontade. Juro por Deus. All inclusive. All inclusive, à vontade. Meu Deus. E à vontade meio assim, né? No segundo o cara já olha pra você ver. Olha feio. Cara, foi uma experiência diferente. Eu queria ter conhecido Cuba, assim, porque eu acho que ia abrir a cabeça de muita gente que pensa errado. Tem o lado... uma pobreza, né? Uma pobreza sem fome, né? É uma pobreza de tudo, né? Porque as pessoas ali são escravas, assim, elas não podem fazer o que querem. Não tem liberdade. Isso gera no caráter, são pessoas ótimas, mas as pessoas vivem quase que mentalmente enjauladas, sabe? Como é que é lá? Como é que é? Você parece que isso dá dó, assim, porque te pegar e levar lá pra você conhecer, mas você não pode. Não tem internet, sabe? A internet é caríssimo e horrível. Enfim, foi uma experiência boa, mas que não foi muito agradável, sabe? Aquela coisa que você sofre uma pancada da vida, você sabe que você vai sair mais forte, mas não necessariamente foi agradável. E a galera, o treinamento lá, os cubanos são atletas maravilhosos, né? São excepcionais. E por quê? Você acha que com esse regime todo, com essa privação toda, o que faz os atletas, né? O atletismo em geral de lá, o esporte em geral de Cuba, se destacar tanto? É porque é uma oportunidade de ir pra competição fora e fugir do país? Também. Também. É uma oportunidade de crescer, né? De viajar, vai e volta. Cara, não queria levar pra esse lado, mas assim, os cubanos, falando do lado bom, eles são muito inteligentes, estudiosos pra caramba. Eles são, assim, então eles têm tudo planilhado, o cara sabe fazer periodização do atleta perfeitamente, tudo. O atleta medalhista olímpico, medalhista mundial, o atleta que se destaca, almoça num refeitório diferente, que a comida é melhor. Poxa! Isso é uma... Então ele quer ascender socialmente. Num lugar onde não dá pra ascender socialmente, essa é uma forma dele comer melhor, dele se hospedar melhor, dele morar melhor, da família viver melhor. E nos Jogos Pan-Americanos que a gente comentou no início de 2015, foi no Canadá, quando a gente chegou lá na Vila Olímpica, a delegação de Cuba que chegou lá, na hora que chegou no aeroporto, no momento que eles estavam com os passaportes na mão, 26, 27 atletas desapareceram. Já ali. Pra ficar no Canadá. E é uma forma de fugir do regime. Não, fugir. Que loucura. Ou seja, né? Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. E, sem aprofundar muito, é horrível, né? Você lógico, sabe que hoje em 2021, no lugar que você quer fugir, cara. Isso tem muito depoimento até
Eu esqueci o nome dele, cara, um lutador do UFC, bem forte, moreno, assim, que é cubano. Tem Joel Romero. Joel Romero. Que manja, irmão. Tem um podcast dele com o Joey Rogan que ele conta tudo isso. Ele era da luta olímpica, né? E aí hoje ele tá morando nos Estados Unidos, ganhando dólar, enfim. Liberdade, né? Que loucura. Cara, eu anotei aqui uma pergunta, mas não sei se eu faço ou não. Alguém já te convidou pra política ou você já teve essa vontade? Nunca ninguém me convidou. Quando você fala política no sentido de candidatar, né? Porque o cara começa com um projeto social, ele tá impactando o número de pessoas. A partir do momento que ele não determina, mas se envolve com políticas públicas, o poder de convencimento, o poder de atuação dele é maior, porque uma coisa é você fazer uma ação Instituto Reação, outra coisa é você ser o ministro do esporte. Eu vou te responder que eu não descarto nada, como eu falei, né? Tá aí talvez uma possibilidade que um dia possa vir a fazer sentido, mas hoje eu não vejo sentido pra mim eu embarcar nisso hoje, mas eu adoro estudar filosofia, estudar política, mas toda vez, sinceramente, quando eu estudo e vejo, quando você começa a entender um pouco mais do que é realmente, você desanima realmente de entrar. Porque seria teria que ser, de fato, pra quem tem uma condição boa, pra quem não precisa, pra quem botar a cara pra... Né? O cara acostumado a bater, vira político, só apanha. Hoje eu acho que o meu primeiro objetivo, assim, pros próximos, né, a curto prazo ou talvez médio prazo, é através do judô, sabe? Sei. Então, eu acho que eu posso fazer muito mais livre, sendo do Reação, do que, por exemplo, como um vereador, não desmerecendo, mas... Não, sim. A sua atuação, você tem mais liberdade. Mas eu fui... Possivelmente, aí nos próximos meses, eu vou assumir o Instituto Reação é um instituto muito grande, pra quem não sabe. Então, assim, a sede no Rio, a gente tá indo pra Natal, pra Minas e pra São Paulo nos próximos 1 ano e pouco aí. E eu fui convidado para ser presidente do Reação Olímpico, que é a parte competitiva do Reação. Sei. Que ano passado foi tido como... Foi reconhecido, ganhou o prêmio de melhor clube do Brasil, em termos de resultados. Assim, a gente já tem campeão olímpico, a Rafaela Silva é do Reação, né? Eu fui medalhista mundial pela Reação e na base a gente tem uma galera de potencial imenso chegando. Então, assim, a princípio eu já sei que vai ser nesse caminho que eu vou me dedicar um pouco agora a ajudar essa molecada a chegar na seleção e buscar o sonho deles. Isso é o que eu estou com vontade de fazer agora. Massa. Massa demais. Torço por isso. E o esporte que te deu tudo, agora você tá dando o seu tudo pelo esporte. E a gente quando dá, fica mais feliz que quando ganha, né? Com certeza. Então, a galera fala, pô, muito legal isso que você faz, Eu falo, cara, se você soubesse tanto que eu volto pra casa feliz, você não tava me parabenizando. Para a perspectiva, né, a gente voltar pra casa e ver que fez, né? Não, você vê a realidade. Às vezes a gente tá reclamando de coisa... Entendi. Às vezes eu falo pra minha esposa assim, porque o João não tá comendo direito, não sei o quê. Vontade de pegar ela. Eu acabei de voltar lá do 3 Bar, tem gente que tem família vivendo com uma cesta básica para 4 crianças, e aí essa perspectiva que as pessoas no meu meio que eu convivo diariamente não tem, porque eu não tinha também. Essa inclusão, né? Quando a gente vai, a gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente e passa a ser muito mais grato também. Vou levar meus filhos lá e o meu do meio dará um excelente judoca. Quando chegar a vez deles de entrarem no Ibero-Americano, que eles estão na lista lá, quando chegar na vez deles, você vai ver, o Aaron vai ser o primeiro. Fala assim, eu quero estar aí. Ele tem que aprender a perder mais. Né, Aaron? Você não tá assistindo, né, filhão? Uma notícia boa, você pode levar pro judô antes de entrar lá. Independe? Judô independente. Independente? Aí pronto, Aaron. E ele vai... Te aguardo. O Aaron vai ser sucesso lá. Bom, é isso, cara. Obrigado pela presença. Eu quero te presentear com uma caneca do Rafael Jonier para ilustrar, né, para representar. Não sei se você tem um escritório lá, você vai colocar lá no seu escritório, para representar o dia em que você esteve aqui contando a sua história e inspirando muita gente. Me deu um insight muito legal, eu te falei aqui no programa,
me deu um insight muito legal, mas tenho certeza que muita gente que está assistindo também vai ter, conhecendo todos os lados da Vimor, né? Judoca, medalhista, mas o lado também paizão, família e empreendedor. Sucesso, cara. Obrigado. Prazer enorme, realmente. É muito bom ser entrevistado com boas perguntas. Tamo junto. Valeu. Valeu. É isso, irmão. Top demais.